O vídeo de hoje vai te deixar assim. Roda essa vinheta. Ai, Caflodes! É lá, ó. Vou lá. Eu vou. Ah! Meu pai! Jesus Cristo! Porco no barco, porco no barco. Eu botei o barquinho aí. Ele é um porco que mora no barco. Ele vai viver para sempre. Vamos proteger o porco no barco. Porco no barco, porco no barco. Ele é lindo e ganhador. Coisas gigantes. Algumas a gente já pode ter visto aqui em algum momento, mas hoje a gente vai ver coisas que não era pra ser tão grande, mano. Mas são. E a gente vai olhar e vai fazer a reação que eu tive ali. Mas só se você estiver inscrito no canal. Clica nesse inscrever-se e clica nesse like. Olha só, a gente tá na reta final da promoção. Se você quiser essa daqui, por exemplo, ó, pega ele, espirro! E o Bruno correndo do espirro. A gente tá com promoção. Na compra de 2 camisetas, a terceira sai grátis. Mas a promoção acaba no dia 12 de outubro. Ou seja, não sei quando é dia 12. Terça-feira! É fácil, você coloca 3 camisetas no carrinho, vai em finalizar a compra e coloca o cupom de desconto Dia das Criancas FN. Do jeito que tá escrito aqui, que é crianças sem cedilha. E aí vai tirar o preço de uma camiseta. Simples e fácil. Tá linda a coleção nova, tá maravilhosa. E vamos lá, coisas gigantes que não era pra ser gigante, que são gigantes que a gente vai ver e falar, meu Deus, tipo um caracol terrestre africano. No! A mulher tá com ele na mão, velho. Ela tá achando que isso é o quê? Um tatu-bola? Ela confundiu com certeza, ela tá achando que é outro bicho. Ela acha que é um gato. Ela pensa que é um gato, eu tenho certeza. Ah, lesma do inferno com antena. Parece um coelho com antenas. Ah! Como vocês podem perceber, eu tenho um probleminha com lesmas e caracóis. E não gosto. Onde eu cresci, no Engenho Novo, a gente tem um problema sério com caramujo africano. Que além de ser nojento, ele ainda transmite uma doença perigosíssima, que é a meningite bacteriana, que é mortal. E teve uma infestação dessa diaba lá no Engenho Novo, onde eu cresci. A infestação, era na zona norte inteira do Rio de Janeiro, esse caramujo pra tudo que é lado. Um horror. E o pior, a história diz, eu não sei se é lenda ou não, eu cheguei a ler e vi que a história parece real mesmo, que esse caramujo não é brasileiro, ele é africano. E ele veio pro Brasil porque um imbecil foi pra África e trouxe achando que era escargot. Aí ele ia criar aqui no Brasil pra vender num restaurante. E ele causou uma proliferação que virou uma praga em várias cidades do Brasil. Esse idiota. Dá uma dica aqui, se viu um bicho em algum país, deixa lá! É só um conselho assim básico. Não traz pro seu país. Vamos lá. Eu já comecei aqui já com... O próximo é o coração de uma baleia azul. Esse eu acho que a gente já viu uma vez num vídeo sobre maiores animais do mundo. E o coração da baleia azul realmente é estarrecedor. Olha só, esse é o tamanho do coração da baleia azul. E obviamente esse não é um coração da baleia azul, caso você seja burro o suficiente para achar que ele é de cerâmica e fica dentro da baleia. É uma criação do coração. Gente, o cara cabe dentro da artéria, olha ali. Vocês estão entendendo que esse é o tamanho real do coração de uma baleia azul? Bota uma baleia azul aqui do lado. E esse é o coração da... Quantos seres humanos cabem dentro do coração da baleia azul? A gente não tinha que falar, minha casa é que nem coração de mãe. Não, tinha que falar, minha casa é que nem coração de baleia azul. Embora aí as pessoas vão achar que a sua mãe é um avatar gordo, né? Então talvez não fique tão legal falar isso. Continua falando coração de mãe mesmo. Mas tá aí, ó, tamanhola do coração da baleia azul. Eu não gosto de baleia, eu não gosto de mar, eu não gosto de animais que estão dentro do mar. Vocês estão percebendo que eu tenho um problema sério com alguns animais, né? Eu tenho, que se chama... É uma condição genética que eu herdei, eu não sei se foi do meu pai ou da minha mãe, que se chama peidorrice seletiva. A peidorrice seletiva é uma condição que aflige milhões de pessoas no mundo e que faz você se peidar inteiro por animais sem absolutamente nenhum motivo. Então eu tenho com animais marítimos, eu tenho com animais gosmentos e eu tenho com animais voadores. O que significa basicamente que eu vivo numa sensação de eterno terror pra todo lugar que eu vou.
Se você passa por isso também, deixa seu like nesse vídeo, conta pra mim a história nos comentários de coisas que você já passou, que todo mundo passa por coisas, né? Quando tem esses problemas. O próximo, um crânio de javali ao lado do crânio de um lobo adulto. Aqui temos o crânio do lobo, bota o lobo, um crânio grande, e agora o crânio do javali. Que isso, rapaz? É um javali azul? Baleia azul. Eu vi um vídeo esses dias de um cara do Zimbábue. Ele mora no Zimbábue, fala inglês perfeito e é residente do Zimbábue. Cresceu lá, ele é zimbabuense. Zimbabuano. Zimbábue. Ele é. E aí ele tava explicando como é que é viver no Zimbábue, né? Que ele mora numa região onde toda a mata ao redor da casa dele é reserva. E não pode fazer nada, caçar nada, né? Graças a Deus. E é cheio de animais. Leões. Ele falou, é normal eu sair de casa e ter um leão. E aí, tipo, a gente tem que se programar inteiro pra não morrer. E aí esse cara, eu fiquei acompanhando o TikTok dele, fiquei vendo os vídeos dele, muito interessante, cara, muito interessante. Ele falou de todos os animais, o que mais mata aqui na região e o que a gente mais teme é o javali. Gente, vocês estão entendendo? O cara tá indo pro trabalho, passa girafa. Vocês estão entendendo isso? Elefantes, girafas, leões, leoas, leopardo. Ele falou que uma vez um conhecido dele, um cara mais velho, que ele falou que era tipo bronco, aqueles cara, sabe, aqueles cabra macho viril. O cara tava na cozinha e um leopardo pulou pela janela e lutou com o cara. Ele caiu na porrada com o leopardo dentro da própria cozinha no Zimbábue. E ele venceu. Por incrível que pareça, ele venceu. Ele pegou facas e tal e o leopardo, depois de ser ferido, saiu correndo. O cara ficou completamente, né, dilacerado, mas ele sobreviveu. Mas ainda assim, ele falou que o bicho mais mortal da região era o javali. Eu fiquei, mano, o que o javali faz? Eu não sei. Assim, agora, pelo tamanho, a gente já tem uma noção, né? Do perigo do animal. Eu, às vezes, me perco nas minhas histórias. E eu queria muito que vocês não usassem essas histórias pra criar qualquer tipo de preconceito com países africanos, tá? Não é porque nessa região do Zimbábue acontece isso que o Zimbábue é uma grande selva, tá? Não é isso. Esse cara, inclusive, fala sobre isso no TikTok dele. O próximo é a mão de um gorila. Esse eu tenho certeza que a gente já viu também. Peraí que meu cabelo tá grande, rapaz. Tem que cortar esse cabelo. A mão de um gorila. A gente já viu, mas eu gosto de rever. A mão do gorila. Isso é um absurdo, gente. Como é que esses bichos são, né, inferiores a... Ou seja, como é que eles não dominam o planeta? É a prova de que o raciocínio mesmo, né? A nossa capacidade cognitiva e inteligência é mais importante que músculo. Porque olha a mão desse troço, velho! Esse esmaga seu crânio com 2 segundos. Ele só te pega e faz assim, ó, que nem um ketchup. A mão da pessoa do lado da mão do gorila. Eu tenho medo. Aí, eu acho maneiro que a unha do gorila é preta, né? É impressionante, a unha é preta. Vamos ver, o próximo é o maior wombat do mundo. Esse a gente viu no vídeo de maiores animais, eu lembro. É isso aqui, ó. É essa ratazana com esquilo, com um ursinho de pelúcia. Isso é um wombat. E esse aí é tamanho GG. Esse aí, ele... Meu Deus do céu. É quase o tamanho da mulher. E eu não sei se o bicho é perigoso ou se ele é fofo. Eu não faço a mínima ideia, tá? Porque o meu conhecimento sobre wombat é o mesmo conhecimento que eu tenho sobre você. Eu não faço a mínima ideia de quem é que tá assistindo o vídeo, a não ser que seja minha mãe. Oi, mãe. Te amo, mãe. Saudade. Pelo amor de Deus, vem segunda dose. Tô saudade da minha família. Aí tá aí o wombat. Achei legal, mas também nada demais, porque se eu já vi, eu lembro muito. Então vamos pro próximo. O próximo é um caminhão. Vamos ver. Tem aí ó, o ônibus, um ônibus grande, e o Gente, isso é tão assustadoramente gigante que não dá pra entender. O cérebro não processa. Vocês estão tendo a mesma reação que eu? Meu cérebro não tá processando o tamanho real desse troço. Pra mim, o ônibus é que é miniatura. Vocês estão entendendo que a roda desse caminhão é quase 2 vezes o tamanho do ônibus? Pensa um ônibus, imagina um ônibus na tua cabeça, esses ônibus enormes escolares. Agora imagina uma roda de caminhão 2 vezes a altura desse ônibus. O meu cérebro não processa. Tinha que ter um ser humano ali pra eu conseguir ter pelo menos um nível de compreensão básica. Falhei. Não consigo entender o tamanho desse troço de verdade. O próximo é a pirâmide. Olha aí, pirâmide, Bruna já foi, eu nunca fui. É realmente grande, mas ela me falou que é muito ângulo, tá? Ela falou assim, as pedras são enormes, realmente, tipo, a pirâmide, ela é grande, mas eu achava que era muito maior, foi o relato dela pra mim. Ela falou, quando eu cheguei lá, é, tipo, imponente e tal, mas eu achava, pelas fotos, a gente pensa que é, assim, um colosso gigante. Ela falou, não é.
Então, às vezes, a foto engana. Esse ângulo, por exemplo, é o ângulo que tudo fica grande, né? De baixo pra cima. Muita gente aí sabe que fica, né? Então, assim, não é bem assim que a banda toca, né? Mas é grande. Uma placa de trânsito. Eu lembro dessa. Eu não sei se ela foi aprovada em algum outro vídeo ou o quê, mas isso aqui me deixou muito assustado, porque a gente passa pelas placas e a gente não processa o tamanho delas. A gente só passa, olha aquelas placas, principalmente em avenidas grandes e tal. Tipo, tá ali, tá ligado? Tá ali a placa. Você nunca para pra pensar no tamanho real daquela jamanta. E olha o tamanho disso, gente. O cara, o tamanho da letra, quase. Quem é que transporta uma placa dessa? É aquele caminhão. Aquilo é um caminhão transportador de placa dos Estados Unidos, olha aí. É grande mesmo. É grandola pra caramba mesmo. Aqui o pulmão de um cavalo. Que isso? O cavalo não é tão grande assim. Que cavalo é esse? Agora tá explicado por que o bicho corre tanto, cara. Corre, não cansa nunca. O tamanho do pulmão. O cavalo é só um pulmão. Sério, isso é o tamanho do torso do cavalo inteiro. Pô, eu tô impressionado com o tamanho do pulmão do cavalo. Tem aqui a Rafflesia. Eu acho que eu sei que flor é. Essa não é aquela flor que cheira a peido? Eu tenho quase certeza que é. Pera aí, deixa eu ver se é. Eu acho que é, gente. É a flor mais fedida do mundo. É uma flor que cheira a carne podre, apodrecida, putrefata. Aqui, ó, é a maior flor do mundo, se eu não me engano, tá? São plantas parasitas do gênero Rafflesia, da família dos Danice. Ocorrem nas selvas do Bornéu, Sumatra, Kalimantan e outras regiões da Indonésia, e ainda na Malásia, Tailândia e Filipinas. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa dela ser uma fedorreira. Aqui, ó, para se reproduzirem, as Rafflesias emitem um forte odor a carne putrefata, o que atrai os insetos responsáveis pela polinização. Esse cheiro nauseabundo... Não, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra existe no português, gente. Não sei se vocês conhecem. Nauseabundo. Nauseabundo é aquilo que causa náuseas, nauseante, nauseativo, que provoca asco. Nauseabundo. Tá? Para vocês usarem na vida. Esse cheiro nauseabundo leva a que o nome local da planta possa ser traduzido por flor cadáver. Flor cadáver. De tão podre que ela fede. Olha, tá de parabéns essa flor aí, hein? Tá de parabéns. E é enorme realmente, né? Uma florzona gigante nauseabunda. Mas você não seja um nauseabundo. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, vai ver esse outro vídeo aí e vai lá na nossa loja. Vai lá, garanta a sua camiseta da nova coleção antes que acabe a promoção. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas vai assistir esse outro vídeo aí, faz maratona Felipe Neto. Senão você vai ser um nauseabundo. Não seja um nauseabundo. Tchau.